Hoje vamos falar sobre um tema muito importante em prol da segurança viária. A gente vê várias discussões. O que vamos falar hoje aqui é pouco discutido nas campanhas de trânsito, nos momentos de reflexão, pois a gente vê muito se falar no comportamento do condutor, mas existem outros atores inseridos nesse sistema que, se eles também não assumirem as suas responsabilidades, infelizmente não conseguiremos cumprir com o objetivo na redução do número de mortes em 50% até 2030. O condutor é o ator principal nesse cenário. A gente escuta, a gente vê falar, as campanhas de trânsito são direcionadas para ele e realmente o condutor é um agente nesse sistema. Mas existem vários outros setores, várias outras responsabilidades que infelizmente no Brasil ainda não é levada a sério o suficiente para que a gente consiga resultados eficientes na redução do número de mortes e na melhoria do trânsito no nosso país. Vou mostrar para vocês aí um exemplo prático comum nos municípios brasileiros. Então, pessoal, nós estamos aqui, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui da sinalização e dessa lombada transversal em algum município aí do Brasil. Ali eu tenho uma placa de sinalização bem apagada, tá vendo? E lá em cima da lombada transversal eu tenho a placa mostrando que ali eu tenho um quebra-mola. Ok. O que a gente vai perceber? Olha só, a sinalização da placa é de 40 km por hora. Mas nós temos dois tipos de lombadas transversais, que é o tipo A e o tipo B, que reduzem a velocidade para 30 e 20 km por hora. Ou seja, a sinalização aqui está marcando 40, é impossível passar nessa lombada que é 40 km por hora. Outra coisa é que aqui a gente tem uma descida, então tem que ser analisado aí, ó, a inclinação da via. Essa lombada também, ela está instalada aqui numa curva, tá vendo? E não existe nenhuma sinalização mostrando que vai ter uma lombada transversal à frente. Eu já olhei na rua aqui, não existe uma sinalização anterior. Como vimos, existem muitos outros fatores que podem potencializar o risco de um sinistro do trânsito. Sinalização ineficiente, geometria das vias, situação de artifícios utilizados para redução de velocidades, como as lombadas transversais, a passagem elevada de pedestre, entre outros. E essas situações, elas não estão relacionadas com a postura do condutor, elas estão relacionadas com os gestores públicos. E o que acontece, gente? O condutor, ao passar, por exemplo, num radar, numa velocidade acima da permitida pela via, ele está desobedecendo, uma situação, uma regra, uma legislação, e nesse caso ele vai ser penalizado, vai ser multado. Se ele passar com uma velocidade superior a 50%, vai ter ali a suspensão da sua CNH, dependendo da situação aí, se ele for pego novamente, reincidente, ele pode ter a sua CNH cassada, vai ser multado. Isso tudo acontece em prol de uma melhor segurança viária, e tá certinho, não estou discutindo isso não. Mas nós temos no Brasil, nós temos nos municípios brasileiros muitas coisas que devem ser feitas dentro das resoluções, dentro das normas técnicas, seguindo determinações do CONTRAN, e infelizmente a gente percebe em muitos municípios que essas regras não são seguidas. Se o condutor ele tem que ser penalizado, ele tem que ser multado, ele tem que pagar o preço, tudo em prol de uma melhor segurança viária, e para esses responsáveis
pela implantação dessas lombadas transversais fora do padrão, que às vezes, ao invés de contribuir para uma melhor segurança viária, traz riscos para o condutor. Essas faixas elevadas de pedestres, que muitas delas funcionam mais como uma lombada transversal, como um quebra-mola, do que como uma faixa elevada de pedestre, até porque a gente tem as dimensões de cada artifício desse que já é determinado na resolução do CONTRAN. E outra coisa, gente, nós vamos ver agora na legislação como devem ser as dimensões desses artifícios na via e como devem ser implementados e quando devem ser implementados. O artigo 94 do Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte, qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado. Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN. Então, pessoal, nós vimos aí que esses obstáculos na via são proibidos, salvo dentro dos critérios estabelecidos pelo CONTRAN. Vamos ver agora quais critérios são esses. Resolução número 600, de 24 de maio de 2016, estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal, lombada física, em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do artigo 94 do Código de Trânsito Brasileiro e proíbe a utilização de taxas, taxões e dispositivos similares implantados transversalmente à via. Aí nós temos aí no artigo 1º, a ondulação transversal pode ser utilizada onde se necessite reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa. Vamos ter várias situações aí, No artigo 3º nós temos o seguinte: a ondulação transversal pode ser do tipo A ou do tipo B e deve atender às características constantes do anexo 2 da presente resolução. Vamos lá direto no anexo para a gente ver as dimensões desses dois tipos de ondulações transversais permitidas e caracterizadas aí na resolução do CONTRAN. Olha só, nós temos aí ondulação transversal tipo A, largura igual a da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial, comprimento 3,70 e altura de 8 a 10 centímetros. Temos também a ondulação transversal do tipo B, com largura igual a da pista, comprimento 1,5 metro e altura de 6 a 8 centímetros. Vimos aí que a resolução do CONTRAN traz dois tipos de quebra-molas, que são as ondulações transversais, do tipo A e do tipo B. Agora vamos ver a faixa elevada de pedestres. Resolução 738, de 6 de setembro de 2018, estabelece os padrões e critérios para a instalação de travessia elevada para pedestres em vias públicas. Artigo 1º. A faixa elevada para a travessia de pedestres é um dispositivo implantado no trecho da pista onde o pavimento é elevado, conforme critérios de sinalização definidos nessa resolução, respeitando os princípios de utilização estabelecidos no volume 4, sinalização horizontal do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN. No artigo 4º nós temos aí, a faixa elevada para a travessia de pedestre deve atender o projeto tipo constante do anexo 1 da presente resolução
e apresentar as seguintes dimensões: comprimento de plataforma igual à largura da pista, largura da plataforma, rampas, altura. Vamos ver lá no desenho, né, na figura, na ilustração, que vai ficar mais fácil o entendimento. Então olha só, gente, nós temos aí a largura da faixa de 4 a 6 metros. A largura da plataforma, que é a largura total, de 5 a 7 metros. Nós temos aí, ó, a largura da rampa de 1,5 metros. E temos também a inclinação. Vamos ver aqui, ó, no detalhe. Vocês vão perceber que a inclinação é de 5 a 10%. E a altura tem que ser menor do que 15 centímetros. Então são detalhes que a gente tem aí, ó. Você percebe que já são definidos pela resolução do CONTRAN, que estabelecem critérios para a implantação da faixa elevada de pedestre. Você vai perceber aí, ó, a largura da plataforma é de 5 a 7 metros. Ou seja, a distância do pneu das rodas de um veículo, da maioria dos veículos aí, né, dos carros populares, você vai perceber que esse carro, ele consegue ficar com as duas rodas em cima dessa plataforma. Então a gente percebe nos nossos municípios aí muitas faixas elevadas para pedestres fora da regulamentação da resolução do CONTRAN. Vimos aí as especificações desses itens, das lombadas transversais e da faixa elevada de pedestre dentro das resoluções do CONTRAN. Então, assim como os condutores têm legislação, resoluções que estabelecem suas condutas, existem também resoluções, padrões técnicos que estabelecem como os gestores públicos vão implementar esses artifícios nas vias. Só que, normalmente, o condutor é punido até financeiramente através das multas e os gestores não são. Eu entendo que as construções desses itens fora dos padrões acontecem pelo desconhecimento, por não saberem das resoluções. Eu acredito que seja esse o fator. Mas, para a gente conseguir a seriedade e a responsabilidade eficiente na redução do número de mortes em 50% até 2030, que foi o compromisso assumido pelo Brasil, o erro não pode ser justificado pelo desconhecimento de uma legislação que existe. Então a gente tem que discutir isso mesmo, a gente tem que pensar que o objetivo em salvar vidas no trânsito tem que ser maior do que uma justificativa de um erro numa sinalização ou na construção de um quebra-mola, de uma faixa elevada de pedestre por desconhecimento da legislação. Nosso objetivo é criar uma cultura de segurança viária onde todos os envolvidos no sistema sejam igualmente responsabilizados, pois só assim nós conseguiremos evoluir e realmente reduzir esses números de mortes alarmantes que assolam o nosso país, o nosso estado e o nosso município. Forte abraço a todos, valeu!